Ele era o rei mais poderoso, que comandou milhares e conquistou tudo, mas, de repente, ele é transportado para outro mundo. E ele ouve uma voz dizendo-lhe para buscar a luz. Em sua próxima vida, ele acorda com dois estranhos olhando para ele, e eles falam sobre como ele se parece com eles. Eles o chamam de Arthur, e ele percebe, ele foi reencarnado em outro mundo. Ele não pode acreditar que foi transformado em um bebê. E ele se suja, mas ele observa que seus pais cuidam bem dele. Ele encontra seu corpo como uma prisão, já que ele não pode se mover do jeito que ele quer, e ele gostaria que fosse tudo um sonho, mas ele logo percebe que este mundo é diferente. Como seu pai Reynold usa magia e esmaga uma pedra. Mas um fragmento o atinge. Então sua esposa, Alice, o cura com seu feitiço, e Arthur observa que seus poderes não existiam em seu antigo mundo. Reynold vai caçar com seus amigos e um javali o ataca, mas ele leva de frente e ele facilmente derrota. Ele volta para casa e vai abraçar sua esposa, mas ele percebe que suas mãos estão sujas. Arthur acha que é um mundo perigoso, já que todos têm permissão para usar armas, então ele está determinado a ficar mais forte o mais rápido possível. Alice pergunta a Reynold se ele está bem, então ele diz a ela para não se preocupar, porque ele acabou de terminar um trabalho fácil, e ela diz a Arthur que é hora de tirar uma soneca. Ele está frustrado porque ele não pode fazer o que ele quer, mas ele acha que sua vida pacífica não é tão ruim. Ele se lembra de como costumava lidar com assassinos no mundo dele, então ele não conseguia dormir quando queria. Depois de alguns dias, os pais de Arthur o observam enquanto ele aprende a rastejar, e ele se vê no espelho. Eles acham que ele parece fofo, mas ele ainda não está acostumado a ser tratado como um bebê, e ele vem com um plano para ficar mais forte. Alice o beija e o deixa em seu berço, mas ele consegue escapar e lentamente faz o seu caminho para a biblioteca. Enquanto ela está ocupada lavando a louça, ele lê um livro sobre o mundo em que vive e descobre que ele está no continente de Catan, que contém 3 reinos. O reino anão é uma nação subterrânea de anões, enquanto o reino de Elmore é o lar dos elfos da floresta. Os humanos vivem no reino de Sapan, que tem a maior população, e Arthur percebe que é governado por um rei, mas, ao contrário de seu antigo mundo, o trono é herdado e não apreendido. Ele pega um livro sobre magia e percebe que a tecnologia do mundo é primitiva, que as pessoas estão focadas em desenvolver sua magia. Aprendemos que mana é sua fonte de poder e a capacidade de controlá-lo principalmente se resume à genética, mas apenas 1% da população pode usá-lo. Ele lê sobre as 2 aplicações de mana que são conhecidos como aumentar e conjurar. Aumentar, usar seu mana para melhorar suas habilidades físicas. Enquanto os conjuradores projetam para lançar feitiços, ele aprende sobre os núcleos de mana que permitem que as pessoas controlem seus manas e geralmente se desenvolvem quando uma pessoa atinge a puberdade, mas ele aprende que pode criar um núcleo de mana, canalizando seu mana em um único ponto em seu corpo, e ele percebe que é semelhante à chave que foi sua fonte de poder durante sua vida passada. Ele tenta usar seu conhecimento da chave para criar seu núcleo de mana, mas Alice de repente o agarra, dizendo a ele que ele não deveria fazê-la se preocupar, e ela o leva de volta para o berço. Depois de 2 anos, vemos Alice escrevendo sobre sua experiência com Arthur, mas ela se pergunta por que ela nunca o viu sorrir. Ela o vê treinando com Reynold, que o ensina a empunhar uma espada, mas ela fica chateada pensando que Arthur ainda é muito jovem. Alice vai para a cidade com Arthur. Quem olha os itens à venda, percebendo que a maioria deles não existe. No mundo em que ele vivia, ele observa um homem usar magia de fogo, e quando eles voltam para casa, ele observa que está curtindo sua nova vida, porque seus pais estão sempre cuidando dele. Aprendemos que durante sua vida anterior, ele foi criado como órfão, então ele nunca soube o que era ser amado por seus pais. Alice diz a ele que gosta de cada momento, ela passa com ele, dizendo a ele que ele é como seu pai, então ela acha que ele também vai se tornar um aventureiro quando crescer, mas ela quer que ele viva uma vida pacífica. Ele assiste o Reynold enquanto ele usa seu mana para lançar pedras no ar, e ele acha que foi capaz de impressionar Arthur, mas ele observa que seria mais rápido se ele apenas os pegasse. Alice diz a ele que é hora de sua soneca, mas ele quer ler em vez disso, e ele usa sua para convencê-la a deixá-lo fazer isso. Ela o deixa na biblioteca, e ele trabalha na criação de seu núcleo de mana. Ele concentra todo o seu mana em um único ponto em seu corpo, mas de repente há uma explosão, e Reynold shields Alice com seu corpo. Ele pergunta se ela está bem, mas ela menciona que Arthur está dentro, então eles correm para encontrá-lo, mas eles percebem que ele despertou seus poderes, e eles não podem acreditar, porque ele tem apenas 2 anos. Ele acha que deu o primeiro passo para se tornar mais forte, mas o telhado de repente desmorona, e ele está prestes a ser esmagado. Ele percebe que foi descuidado, e acha que é muito cedo para ele morrer, mas seus pais o salvam. Reynold empurra os escombros para longe, e
eles começam a chorar, porque eles pensaram perderam, mas ele não entende por que eles estão ficando emocionados, já que ele não sabia o que era ter paz. E ele também começa a chorar, mas ele luta para entender suas emoções. Em um flashback, um homem é acusado de tentar matar Arthur. O conselho diz a ele para voltar para sua terra natal, onde ele será julgado por seus crimes, mas ele admite que é culpado e implora a Arthur para poupar sua família, porque eles terão um destino pior do que a morte. Se eles voltarem, o conselho se recusa a ouvi-lo, mas Arthur mata sua esposa e filha, e todos chocados com suas ações, mas eles reconhecem isso como um ato de misericórdia, porque a família do homem não terão que sofrer pelo resto de suas vidas, e o homem agradece por conceder seu desejo. Voltamos ao presente, enquanto Reynold dá a Arthur suas luvas, mas ele se recusa a aceitar e decide usar uma espada, que ele sabe que não é uma boa arma. Para uma criança, eles começam a treinar, e Reynold fortalece sua espada com seu mana, mas Arthur faz isso também, e destrói sua espada com um golpe. Depois disso, Reynold diz a Alice, eles precisam contratar um professor para Arthur, porque ele sabe o quão talentoso ele é. Ela não quer que ele saia de casa, então ela se oferece para ensiná-lo sua magia. Mas Reynold a lembra que ele não pode aprender seus feitiços. Ele revela que Arthur destruiu sua espada durante o treinamento, e ela não pode acreditar, já que ele tem apenas 4 anos, mas ela ainda se recusa a deixá-lo sair de casa, e eles começam a discutir, mas ele menciona que eles podem ir com ele. Eles acham que é uma ótima ideia, porque eles podem ouvir todos elogiarem seus talentos, e eles estão animados para sair de casa. Eles conhecem um grupo de aventureiros, e um deles observa que Arthur os conheceu antes, mas pensa que não se lembra deles, mas ele sabe que eles são a festa Twin Horns, e seus pais costumavam trabalhar com eles. O homem se apresenta como Adão, e a garota o abraça dizendo para ele chamá-la de Angela. Outro homem o coloca no chão, e se apresenta como Dirton, mas ele percebe uma garota olhando para ele, então eles dizem a ele que o nome dela é Jasmine, e sua arqueira se apresenta como Ellen. Eles começam sua jornada, e Alice diz a Arthur para aproveitar sua primeira viagem, mas ele observa que o transporte deles é primitivo, porque ele está acostumado a viajar em navios de guerra. Durante sua vida passada, ele sabe que o destino deles é a cidade de Zyra, e ele está ansioso para vê-lo, mas eles têm uma parada, e de repente eles são atacados por uma matilha de lobo, mas o partido os luta, e Arthur fica impressionado com seus movimentos. Eles comem os lobos no jantar, e Reynold diz a Arthur para comer o quanto quiser. Ele acha que não pode ser exigente, já que eles estão viajando, mas ele percebe que Alice não tem apetite. Ela diz a ele que está cheia, mas ele percebe que ela só deu uma mordida. Ela vê que Reynold está ferido, então ela decide curá-lo, e os outros vigiam, que eles não querem que ninguém descubra sobre seus poderes. Aprendemos que ela é um tipo especial de mago, chamado de emissor, mas ela precisa manter isso em segredo, porque as pessoas podem tirar vantagem dela se eles aprenderem sobre isso. Adam pergunta a Reynold se ele pode pegar Arthur emprestado, porque ele quer brincar com ele, mas ele tira sua arma. Então Arthur percebe que quer lutar, e vê que ninguém está tentando impedi-lo. Ele usa seu mana para fortalecer sua arma, e Arthur acha que não vai se conter, então ele se prepara para lutar, e também usa uma habilidade para aumentar sua velocidade. Ele ataca, e Adam se prepara para atacá-lo, mas de repente ele desaparece e fica atrás dele. Todos estão impressionados com sua velocidade, mas de repente ele perde o equilíbrio, porque ele ainda não está acostumado a lutar em seu corpo. Adam o afasta, mas Angela usa sua magia do vento para ajudá-lo a pousar com segurança. Todo mundo se pergunta por que Adam não se conteve. Então ele explica que é porque Arthur é um monstro. Perguntando que tipo de treinamento ele passou, Jasmine se pergunta como ele foi capaz de melhorar sua velocidade. Pede a ele para ensiná-la a habilidade que ele usou. Ele percebe que ela é o tipo de pessoa que não vai parar por nada para alcançar seu objetivo. Então ele acaba concordando em ensiná-la. Eles continuam sua jornada e todos treinam Arthur para se tornar um aventureiro. Ele mostra sua habilidade para Jasmine e usa para correr com uma velocidade incrível, mas ela facilmente o alcança. Em seu aniversário, Jasmine lhe dá uma faca, então ele percebe que ela se abriu para ele, e todo mundo sabe como ela está agindo. Diferente de seu eu habitual, eles se preparam para sair, mas Arthur percebe que Alice está agindo de forma estranha, então ele pergunta a ela o que há de errado, mas ela diz a ele que está bem. Enquanto eles continuam, eles de repente são atacados por bandidos, e seu líder observa que ele vai levar as mulheres e crianças para que ele possa vendê-los por dinheiro. Ele ordena que seus homens ataquem, então eles cobram,
e os companheiros de Arthur tentam combatê-los, mas há muitos deles. Reynolds bate na carruagem de Arthur, e Alice corre para curá-lo, mas ele diz a ela não pode deixar os bandidos aprenderem sobre seu poder. Ele diz a Arthur para ajudá-la a escapar, mas ele explica que ele é forte o suficiente para derrotar os bandidos, então ele quer se juntar à luta, mas Reynolds revela que Alice está grávida, e Arthur percebe. É a razão pela qual ela está agindo de forma estranha. Ronald diz que ele está prestes a se tornar um irmão mais velho. Então ele precisa usar seus poderes para protegê-la. Ele foge com ela e o líder bandido ordena que seus homens os parem. Mas Ronald ataca ele. Ele diz a Ronald que não é forte o suficiente para derrotá-lo, mas ele dá tudo de si e começa a empurrá-lo de volta. Há bandidos que estão no caminho de Arthur, mas seus companheiros abriram um caminho para ele, dizendo a ele para escapar com sua mãe. Ele lembra que matou inúmeras pessoas, então ele não valoriza a vida dos outros, mas um mago de repente lança um feitiço de vento, e ele empurra sua mãe para fora do caminho, e ele é atingido em vez disso, mas ele joga sua faca no mago, e envolve sua perna, fazendo com que ele caia. Todo mundo percebe que Arthur está com problemas, então Angela e Derton tentam salvá-lo com sua magia. Ele observa que se sente estranho, porque ele está prestes a cair para a morte, mas seu coração está cheio. Ele pensa que o homem que implorou para ele poupar sua família se sentiu da mesma forma, percebe que seus pais choraram quando eles o salvaram, porque eles estavam dispostos a arriscar suas vidas para protegê-lo, mas ele sabe que eles também vão chorar se ele morrer, e nota que ele estava ansioso para se tornar um irmão mais velho. Ele mais tarde acorda no meio da floresta, percebendo que ele era capaz de sobreviver, mas o chão de repente começa a tremer, e uma criatura escura aparece, chamando-o pelo nome. Ele tenta atacá-lo, mas isso o afasta, dizendo a ele que ele ainda tem um longo caminho a percorrer. Ela se apresenta como Sylvia e diz a ele que ela é sua aliada, mas ele não tem certeza do que ela quer dizer. Ela dá a ele algumas frutas, dizendo a ele que ele precisa deles para se recuperar, mas quando ele tenta se mover, ele chora enquanto sente dor. Ela diz a ele que ele tem sorte de estar vivo e observa que ela responderá às perguntas. Depois que ele come as frutas, então ele as come, e ele pergunta a ela o que aconteceu com seus pais. Ela revela que eles estão seguros, dizendo a ele que eles já saíram há alguns dias, e ele começa a chorar lágrimas de alegria, porque ele pensou que eles não conseguiram. Depois de mais alguns dias, vemos que Arthur já se recuperou, e ele quer ir para casa, mas Sylvia diz a ele que ele não pode simplesmente ir embora, já que eles estão nos arredores da floresta Elshire, e está cheio de animais selvagens e bandidos. Ela promete abrir uma fenda dimensional para ajudá-lo a voltar para casa, mas ela observa que levará tempo para se preparar. Ele começa a treinar com um bastão, e aprendemos que ele a acha assustadora por causa de sua aparência. Ele não sabe nada sobre ela, já que ela não está dizendo nada a ele, mas ele acha que ela é uma boa pessoa. Ele ativa seu núcleo de mana, e ela está impressionada. Ele pode fazer isso em uma idade tão jovem, mas ela usa a mão para coletar mana, perguntando se ele sabe o que ela está fazendo. Então ele observa que ela está usando magia e coletando mana ao mesmo tempo, e ela explica que os humanos geralmente não podem fazer isso, por causa da maneira como eles veem mana. Ele diz a ela que quer aprender como fazer, mas ela pergunta o que ele vai fazer com isso, porque ela sabe que ele vai alcançar um novo nível de poder depois que ele aprende. Ele se lembra de como os bandidos atacaram seus pais, e diz a ela que vai destruir todos que levarem longe o que é precioso para ele, mas ela o afasta. Ela diz que ele falhou, então ela não vai ensiná-lo a habilidade, perguntando se ele acha que matar pessoas é divertido. Ela observa que sua mão pode facilmente separá-lo, mas também pode tocá-lo suavemente, e ela pergunta qual ele prefere. Então ele diz a ela que prefere o gentil, e ela observa que não gosta de violência, porque faz as pessoas se odiarem, dizendo a ele que ela quer que ele viva uma vida pacífica. Ele se pergunta por que ela diria isso, pensando que ela deve saber tudo sobre ele, mas ele sabe que é impossível. Ela pergunta o que ele fará quando ficar mais forte, e ele relembra os momentos que passou com os chifres gêmeos, dizendo a ela que ele usará seus poderes para proteger a todos. Ela observa que a resposta dele é perfeita, mas vemos uma criatura procurando por ela e voa para longe, deixando um dragão morto para trás. Em um flashback, conhece um homem chamado Malone, que o recebe em seu escritório. Aprendemos que Arthur é um rei apenas no nome, e o parlamento detém todo o poder do país, que está enfrentando uma crise. Seu papel é atuar como agente de guerra, e Milão elogia-o por vencer inúmeras batalhas. Para o país, ele se pergunta o que Arthur está fazendo lá, mas de repente ele se despede. Voltamos ao presente. Como Sylvia ensina Arthur como usar magia, enquanto coleta mana, e ele se lembra de como usou a chave para derrotar seus oponentes. Em sua vida passada, ele consegue usar a habilidade, percebe que pode se mover enquanto está ativo. Então ela o elogia,
mas ela sente algo se aproximando, então ela o faz se esconder sob os escombros e diz a ele para não fazer barulho. Como ele vê a criatura que estava procurando por ela, ela se pergunta como ele a encontrou. Então ele revela que o cheiro de sangue o levou até lá, e diz a ela para vir com ele, mas ela se recusa, então ele a explode com uma bola de energia, e ela luta para se defender contra isso. Ele ameaça matá-la se ela continuar a resistir, mas ela libera seus poderes, fazendo com que sua armadura se estilhaçasse. Enquanto ela revela sua verdadeira forma, Arthur percebe que ela é um dragão, e ela ataca a criatura com sua respiração energética. Ele se defende com uma barreira, e diz a ela que ela não vai sobreviver se ela usar esse poder, mas ela não se importa, dizendo a ele que ela viveu uma vida boa. A criatura retalia com inúmeras explosões de energia, destruindo tudo ao seu redor. Ela percebe que Arthur está seguro, mas a criatura carrega outro ataque, e ela percebe que está com problemas, então ela usa seus poderes para parar o tempo. Arthur sai dos escombros, e ela abre um portal para ele escapar. Ela observa que está conectado a um lugar remoto, mas ela acha que ele vai ficar bem, porque ele pode sobreviver com sua nova habilidade. Ele percebe que ela é ferida, mas ela dá a ele um ovo dizendo a ele para cuidar disso. E enrolou sua pena em volta dele, ela faz com que símbolos apareçam em seus braços, e ele pergunta a ela o que eles são, mas ela diz a ele que ele descobrirá no futuro. Ela menciona que é hora de dizer adeus, revelando que ela poderia tê-lo mandado para casa desde o início, mas ela não queria deixá-lo ir, porque ela gostava de morar com ele. Ela diz a ele que não é forte o suficiente para protegê-lo, então ele precisa escapar, e ele percebe que os momentos que passou com ela mudou. Ele observa que ele a considera sua família, mas ela o lembra que ele já tem mãe, então ele decide chamá-la de avó, e ela chora ao ouvir. Ela agradece, mas diz a ele que é hora de ir, então ele pega o ovo e a pena. Antes de escapar pelo portal, ele diz a ela para vir com ele, mas ela fecha o portal, e conforme o tempo recomeça, ela é atingida pela explosão de energia, e ela cai no chão. A criatura se aproxima dela, mas ele sabe que ela ainda está viva, e de repente ela o explode com sua respiração energética, causando uma explosão massiva. Arthur viaja pelo portal. Como ele ouve a voz de Sylvia, dizendo a ele para se lembrar de tudo que ela lhe ensinou, ele diz a ela que está triste, e ela observa que o mundo está cheio de tristeza, então eles devem mudar com um sorriso. Ele acha que não pode fazer isso, mas ela diz a ele para dar um passo de cada vez, dizendo a ele que ela acredita nele. Ela revela que sabe sobre sua passada, e ela diz a ele para não encher seu coração de raiva e ódio, querendo que ele vivesse uma vida cheio da bênção da luz. Ele acorda no meio da floresta, e ele pensa nas palavras finais de Sylvia. Ele se prepara para continuar sua jornada com o ovo que ela deu a ele, mas de repente ele ouve um barulho. Ele aumenta sua velocidade para pular pela floresta e vê uma elfa cercada por bandidos. Ela chora por socorro, mas eles dizem a ela que ninguém está vindo atrás dela, e eles discutem o quanto eles podem ganhar vendendo ela. Arthur relembra o momento, sua família foi atacada por bandidos, e ele pensa em matá-los, mas ele se lembra que Sylvia queria que ele vivesse uma vida pacífica, então ele decide controlar suas emoções. Bandidos levam a garota, e eles viajaram pela floresta, enquanto Arthur continua a segui-los. Mais tarde os bandidos têm uma pausa, então Arthur se prepara para fazer sua jogada. Ele se pergunta por que os cães da floresta, puxando a carruagem, são tão obedientes. Percebe que seus colarinhos têm magia. Ele joga pedras em um deles, e eles ficam agitados, então um dos bandidos tenta acalmá-los, mas Arthur de repente aparece atrás dele, matando-o com uma única cabeça, e ele pega sua faca. Seu companheiro vê seu corpo, mas Arthur se aproxima furtivamente dele e o tira também. Outro bandido aparece, então Arthur o ataca, mas seu líder o ouve gritando, então ele se pergunta o que aconteceu. O bandido o avisa que um mago os está atacando, mas ele percebe que Arthur é apenas uma criança. Pensando que ele pode vendê-lo se ele o capturar vivo, ele realça seu corpo e ataca Arthur, mas ele consegue se esquivar dele. Ele joga sua faca no homem, mas ele apenas pega e o chuta para longe. O homem o elogia por fazer uma boa luta, mas ele diz a Arthur para desistir, porque ele não tem chance, mas ele queima a perna do homem, então ele com raiva, dizendo a Arthur que ele vai matá-lo. Mas Arthur joga sua faca novamente e bate na cabeça do homem, matando-o em um instante. O último bandido começa a implorar por sua vida, mas Arthur acaba com ele e liberta a garota. Ele vê uma silhueta cobrindo seu rosto, então ele fica confuso, mas ele diz que ela pode ir para casa agora. Ela pergunta a ele sobre os hematomas em seu braço, e ele acha que não é algo que uma criança deveria ver. Percebendo, é a primeira vez que ele conhece alguém da sua idade. Ele cobre os corpos dos bandidos, dizendo a ela que ela é muito jovem para ver o
o que aconteceu, mas ela o lembra que ele também é uma criança. Ela se pergunta o que aconteceu com os bandidos, então ele observa que eles tiveram um acidente, e ele diz a ela que ela está segura agora. Ele reúne as coisas dela, e diz a ela que foi um prazer conhecê-la, mas ela o agarra, porque ela está com muito medo de ser deixada sozinha, então ele decide fazer companhia a ela. Ele se pergunta por que ela está com medo, porque ele pensou que os elfos estavam seguros na floresta, mas ela diz a ele, seus pais a avisaram sobre os golems da árvore, que dizem comer crianças. Ela revela que não sabe o caminho de volta, então ele percebe que não pode simplesmente deixá-la, e ele decide ajudá-la a voltar para casa. Ele pensa em matar os cães, porque ele não sabe como controlá-los, mas ela quer libertá-los, dizendo a ele que eles estavam apenas sendo usados pelos bandidos. Ela observa que as pessoas da floresta valorizar toda a vida, e ela remove as coleiras mágicas do cão, permitindo que eles escapem. Eles começam a procurar sua casa, e enquanto eles fazem uma pausa, a menina revela que seu nome é Tessia Arthur. Dá comida a ela, dizendo a ela que eles ainda têm uma longa caminhada pela frente, mas ela diz a ele que cheira engraçado. Ela não gosta dizendo a ele que ela comer algo doce, e ele acha que é normal ela agir dessa forma, porque ela é apenas uma criança. Ela se pergunta o que ele está fazendo na floresta, e ele revela que se separou de sua família, então ela acha que ele também se perdeu. Ele pergunta a ela sobre a terra dos elfos, e ela diz a ele que seus pais estão sempre ocupados, então ela passa a maior parte do tempo com seus cuidadores. Eles continuam procurando o reino de Elmore, e Arthur percebe insetos voando ao redor de Tessia. Ela revela que os elfos os usam para marcar caminhos, e ela coloca um deles na orelha. Como ele percebe que é como as crianças brincam umas com as outras, ela menciona que vai treinar na casa de seu mestre, uma vez que seu homem acorda, e ele pergunta se ela não tem educação organizada, mas ela não sabe o que ele quer dizer. Ele vê um cão seguindo-os, então ele continua cuidando de suas costas. Quando eles estão prestes a dormir, ele está preocupado que isso possa atacá-los, então ele diz a ela que vai vigiar. Enquanto ela descansa na tenda, ele começa a pensar no ovo que Sylvia deu a ele, mas Tessia diz a ele para se juntar a ela na tenda, dizendo a ele, as bestas podem atacá-lo se ele ficar do lado de fora. Ele pergunta se ela está com medo de fantasmas, mas ela explica que ela está apenas pensando em sua segurança. Ele se junta a ela, e ela diz a ele para ficar com ela, não importa o que aconteça. Então ele promete não deixá-la, dizendo a ela para ir dormir. Ela revela que seus avós lhe disseram, todos os homens humanos são pervertidos, mas ele diz a ela que não é verdade, mas ele percebe que ela já está dormindo. No dia seguinte, eles continuaram sua jornada. Como Arthur observa, Tessia agora está confortável perto dele. Ele a ajuda a cruzar um rio, mas depois de algum tempo, ele sente uma dor insuportável em seu corpo de mana. Ela sai para curar ervas curativas, mas ele diz a ela que é muito perigoso, e enquanto ele espera que ela volte, um cão aparece de repente, dá-lhe comida que caçou. Tessia vê, dizendo a ele que quer retribuí-lo por libertá-lo. À noite eles comem a comida do Hound, e os dois acham delicioso. Arthur observa que crianças em crescimento precisam de carne, e Tessia revela que não encontrou nenhuma erva, mas ela encontrou cogumelos. Ela diz a ele que as elfas comem o tempo todo, então ele decide tentar, mas acaba ficando doente. Enquanto descansam na tenda, Tessia revela que ela ouviu falar sobre os reinos humano e anão, e ela quer visitá-los, mas ela tem medo de encontrar pessoas más. Ela observa que os elfos não confiam em outras raças, mas Arthur de repente adormece, então ela dá a ele um cobertor. No dia seguinte, vemos que Arthur ainda não está se sentindo bem, e ele acha que os corpos das crianças são fracos. Tessia pergunta se ela pode chamá-lo de Arte, porque ela acha que eles são amigos agora, mas ele diz a ela que não é digno de ser amigo dela, já que ele é apenas um plebeu. Ela diz a ele que ele parece um velho, e ele começa a zombar dela por ser uma gata assustada. Então ela fica chateada, mas ela diz a ele que viu algo, e ele acha que não é nada especial. Mas ele percebe que um portal apareceu em uma árvore. Ela diz a ele que eles finalmente a encontraram em casa, e ela o convida para vir com ela, mas os guardas imediatamente o prenderam, dizendo a ele que ele não tem permissão para estar lá, e ele vê que Tessia está parada ali, então ele acha que ela o traiu. Eles se preparam para matá-lo, mas ela implora para que eles o deixem ir, dizendo a eles que ele salvou a vida dela. Eles acham que ele fez uma lavagem cerebral nela, mas seu avô Viron chega, dizendo a eles para deixá-lo ir. Ele agradece por salvar a princesa de Elemor. Então Arthur percebe que ela é um membro da família real, e ele não pode acreditar, porque ele pensou que ela era apenas uma plebeia. Seus pais também chegam e estão felizes por ela estar segura, mas eles se perguntam o que um humano está fazendo lá, dizendo aos soldados para prendê-lo, mas ela explica
que ele salvou a vida dela, dizendo ao pai dela, eles deveriam convidá-lo para seu castelo, e Virian menciona que quer falar com ele mais tarde. Tesia mostra a Arthur o reino, mas ele vê todos olhando para ele, então ele percebe que eles não gostam de humanos. Mas Tesia também olha para ele, e ele a acha estranha, perguntando que ela não fez nada. Quando ele estava prestes a ser preso, então ele acha que não deveria baixar a guarda. Eles chegaram ao castelo, onde os servos recebem Tesia de volta, e ela diz a eles para cuidarem de Arthur, dizendo a eles que ele não é um humano ruim. Ela se pergunta o que eles devem fazer a seguir. Mas ele observa que ele quer falar sobre o que eles têm feito, e o pai dela quer ouvir, então ele se senta com a família dela, e seu pai se apresenta como rei Alduin. Arthur conta a eles sobre seu passado plebeu, e revela que ele foi separado de sua família, depois que os bandidos os atacaram, então ele acabou na floresta, onde viu Tesia sendo sequestrada por traficantes de escravos. Alduin fica com raiva ao ouvir isso, e observa que é o trabalho de humanos bárbaros, mas Arthur explica que nem todos os traficantes de escravos são humanos. Viriam maravilhas, como ele foi capaz de salvá-la dos sequestradores, então ele revela que usou magia para derrotá-los, e os guardas não acreditam nele, porque ele é apenas uma criança. Mas Tesia menciona que ele está dizendo a verdade, e Alduin acredita nele, mas Arthur observa que ele precisa dos elfos para mandá-lo de volta para sua família. Como recompensa por salvá-la, Alduin explica que eles não querem ajudar os humanos, mas Arthur não pode acreditar que eles consideram humanos bárbaros porque eles não são tão diferentes. E vemos Tesia olhando para o pai, então ele decide ajudar Arthur, dizendo a ele, portão de teletransporte para o reino de Sapan só pode ser usado a cada 7 anos, e eles ainda precisam esperar 5 anos para reabrir, mas ele observa que eles não podem manter Arthur no reino. Então ele vai ordenar que os guardas voltem de volta para casa, dizendo a ele que eles terão um esquadrão pronto para ele. De manhã, Arthur agradece a Alduin por conceder seu pedido, e ele está feliz por finalmente poder voltar para casa, mas de repente ele sente dor em seu manicômio novamente. Depois disso, vemos Arthur tomando banho, mas ele observa que a dor está piorando, então ele acha que precisa de ajuda. À noite, Arthur vê Tessie com seus pais, e ele pensa em sua família, perguntando se eles ficarão felizes em vê-lo novamente. Tesia se junta a ele, e ela pede desculpas por seus pais, mas ele sabe que eles estavam apenas preocupados com ela, dizendo a ela pode continuar agindo como uma princesa mimada. Ela menciona que ele experimentará a mesma coisa, uma vez que ele se reuniu com seus pais, mas ele não tem certeza se eles ficarão felizes em vê-lo novamente, pensando que ele é a razão pela qual os bandidos os atacaram. Mas ela agarra o rosto dele, dizendo a ele que ela tem certeza que seus pais sentem falta dele, porque ela já sente falta dele, já que ele está prestes a sair. Eles estão de repente cercados por vagalumes, e Tessia menciona como ela gosta de vê-los, mas Arthur percebe que eles estão sob ataque, então ele a protege e ataca o agressor, que acabou por ser Virian. Arthur se pergunta que ele os atacou, mas ele percebe que Virian apenas jogou vagalumes, e ele revela que estava apenas testando-o. Virian o acha interessante, então ele dá uma espada de madeira e força Tessia a vê-los lutar. Arthur ataca, mas Virian facilmente se esquiva de seus ataques, e ele percebe que é muito lento. Então ele tenta se mover o mais rápido que pode. Virian quebra sua espada e a ponta voa em Tessia, mas Arthur consegue pará-lo. Ele usa sua magia para atacar Virian, mas não funciona. Como ele vê os olhos de Virian, ele se lembra das bestas que ele lutou durante sua vida passada, pensando que ele não vai sobreviver se ele não lutar seriamente. Ele é surpreendido, mas ele imediatamente se recupera, e ele consegue acertar. Virian não pode acreditar que Arthur foi capaz de tocá-lo, e ele quer continuar a luta, mas Tessia diz a ele para parar. Ele pergunta a Arthur se ele quer se tornar seu discípulo, mas ele explica que precisa sair, porque ele quer que seus pais saibam que ele está bem. Então Virian observa que ele ainda pode entrar em contato com seus pais, enquanto ele está lá, mas seu corpo de mana de repente começa a doer novamente, e Virian percebe que herdou a vontade de uma besta, dizendo que ele vai morrer se ele não se tornar seu discípulo. Vemos Arthur como uma criatura escura sai de seu corpo, e, quando se aproxima dele, ele se pergunta se é uma manifestação de seu eu interior. Mas Tessia de repente o acorda, dizendo a ele para se trocar, porque Virian está esperando por ele lá fora. Alduin diz, Virian, que eles não podem deixar Arthur ficar em Elenor, porque ele não pertence lá, perguntando ao pai dele por que ele quer que Arthur se torne seu discípulo. Mas ele explica que só gosta dele, e diz a ele para entrar na carruagem. Enquanto eles viajam, Virian observa que Tessia está sempre falando sobre Arthur, e ele revela que ela sempre esteve sozinha, já que ela era a única sucessora do trono. Ela tentou fazer amigos, mas todos
todos eles a traíram. Então ela aprendeu a ficar longe das pessoas. Mas ele observa que ela sempre sorri quando está com Arthur, dizendo a ele que ela nem sempre é tão feliz. Então ele agradece por ajudá-la a abrir. Eles chegam a uma casa estranha, onde Virian grita com seu amigo para sair, e ela diz a ele para parar de gritar. Ele revela que ela é uma maga especial chamada Rinia, dizendo a Arthur que ela o ajudará a entrar em contato com seus pais, mas ele se pergunta como é possível. Então ela revela que é uma vidente, e sua magia permite que ela veja fragmentos do passado e do futuro, mas ela também pode ajudá-lo a falar com seus pais. Ela diz a ele para olhar para a água e se concentrar em pensar em seus pais, enquanto ela usa sua magia para ajudá-lo a alcançá-los. Vemos seus pais enquanto se preparam para comer, mas eles pensam em Arthur, porque na verdade é o aniversário dele. Aprendemos que eles caíram em desespero depois que eles o perderam, e Reynolds se culpou pelo que aconteceu, porque ele disse a Arthur para proteger sua mãe. Após o incidente, eles se mudaram para uma cidade onde Reynolds conseguiu um emprego, e eles encontraram um novo lugar para chamar de lar, mas eles ainda não mudaram do que aconteceu. Eles de repente ouvem a voz de Arthur, e ele diz a eles que ainda está vivo, mas ele está no reino de Eleanor, onde ele está usando magia para falar com eles. Ele explica que ainda não pode voltar, porque ele precisa consertar um problema em seu corpo, mas ele diz a eles que estará de volta assim que se recuperar. Ele observa que ele não saber quando ele poderá falar com eles novamente, mas ele diz a eles para não se preocuparem com ele. Eles estão muito felizes em saber que ele ainda está vivo, e ele começa a chorar ao notar que ele não quer deixá-los tristes de novo, então ele concorda em se tornar discípulo de Virian. Eles voltaram para o castelo, onde Tessia convence seu pai a deixar Arthur ficar, e notas de Virian que ele assumirá a responsabilidade por qualquer coisa que acontece já que Arthur é seu discípulo. Depois disso, Alduin pede desculpas por ser rude com Arthur, e diz a ele que é bem-vindo para ficar no castelo. Ele percebe que Tessia e Virian são a fraqueza de Alduin, e ele diz que se sente honrado, mas Tessia menciona que quer brincar com Arthur. Tessia leva Arthur para a cidade, onde ele esbarra em um garoto chamado Ferris, quem diz a ele que ele não tem-se lá, e as crianças começam a insultá-lo porque ele é humano. Ela diz a ele para ignorá-los, e nota Ferit que estar com um humano vai arruinar sua reputação. Então ele se oferece para acompanhá-la, mas ela se recusa a ir com ele. Arthur começa a zombar dele por ter um nome ridículo, e ele fica com raiva de ouvir isso. Então ele desafia Arthur para um duelo. Ele percebe que todos estão assistindo, e Ferit diz a Tessia para julgar sua luta. Quando a partida começa, Ferit imediatamente ataca mas Arthur facilmente o nocauteia. Ele não pode acreditar que a luta já acabou, mas Tessia diz a ele para correr, e eles aproveitam o resto do dia juntos. Quando Arthur percebe que está se apegando a ela, ela pergunta se ele está pronto para o treinamento amanhã, e ele lembra que Virian o avisou que seu treinamento como um domador de bestas será brutal, mas levará a resultados significativos se ele pode suportar. Ele diz a ela que está animado para seu treinamento, dizendo a ela que ele vai trabalhar duro por seu futuro, e ela observa que também trabalhará duro, porque ela não quer perder para ele. No dia seguinte, Virian diz a Arthur que é hora de começar seu treinamento, e ele sabe que será difícil, mas ele está determinado a superar isso. 3 anos depois, vemos Tessia dizendo a Arthur para acordar, e ela usa seu mana enquanto o agarra, fazendo com que ele gritasse, e ele diz a ela para ser mais gentil. Eles começam a treinar juntos, e Virian os observa enquanto eles lutam, percebendo que eles estão prontos para o próximo passo. Ele revela que uma vez que um mago estabiliza seu mana, ele pode obter um dos 4 elementos mágicos. Virian explica que a raça de um mago determinará os elementos que ele pode usar, revelando que os elfos têm o elemento vento, enquanto os anões são melhores em usar a terra e o fogo, atributos, mas os humanos são capazes de usar todos os 4 elementos, e Arthur fica surpreso ao ouvir isso, mas Virian lembra que ele só pode escolher um deles. Tessia se pergunta por que Arthur não usou magia enquanto ele estava treinando seu corpo, então Virian diz a ela que ele é fraco. Ele observa que o núcleo de mana de Arthur contém a vontade de uma besta e arruína o equilíbrio entre seu corpo e seu corpo de mana, e é a razão pela qual ele está sentindo dor. Aprendemos que quando um elfo desperta sua magia, aos 10 anos eles são considerados talentosos, mas Tessa faz de usar magia quando fez 9 anos, e ela começou a treinar com Arthur desde então. Virian diz a ele, é hora de despertar a besta dentro de seu corpo, dizendo a ele não sentirá mais a dor em seu corpo de mana. Se eles tiverem sucesso, e ele se tornará um verdadeiro domador de feras. Virian tenta acender uma chama em seu núcleo
núcleo de mana, mas uma energia brilhante, de repente sai de seu corpo. E isso afasta Virian e Tessia. Eles se perguntam o que acabou de acontecer. E Arthur perde a consciência, então eles o levam de volta para o castelo. Ele mais tarde acorda, e Virian pergunta se ele está familiarizado com sua besta. Vontade, então ele explica: conseguiu de um dragão. Virian não pode acreditar, e ele diz a Arthur para não contar a ninguém sobre isso, porque a vontade de um dragão poderia atrair atenção. Ele agradece a Virian por se preocupar com ele, mas ele diz a Arthur, ele estará voltando para casa em 4 meses, porque um programa de intercâmbio rural entre os 3 reinos começou. Então, a entrada para a cidade humana de Zyro será aberta, e Arthur finalmente poderá ir para casa. Mas ele está triste ouvindo isso, e vemos que Tessia não está feliz em saber sobre isso. Ou naquela noite, enquanto Arthur se prepara para dormir, o ovo de Sylvia choca de repente, e um dragão bebê emerge. Ele acha fofo, mas de repente o morde, fazendo com que uma marca apareça em seu braço. E ele começa a ouvir a voz do dragão. Ele percebe que pode falar dentro de sua cabeça, e ele decide chamá-lo de Sylvie, dizendo a ela para considerá-lo como seu pai. No dia seguinte, Tessia vai acordar Arthur, mas ela grita ao ver Sylvie, então ele acorda, mas ele percebe que ela está abraçando. Já que é tão fofo, eles vão treinar com Virian, que enlouquece ao ver Sylvie, e ele percebe que chocou da assimilação da vontade da besta. Arthur se pergunta o que ele deve fazer com ela, e Virian observa que ninguém acredita em dragões, para que ele possa dizer a todos que é uma besta mana. Virian diz a ele que ele despertou como um domador de feras, então ele agora deve treinar sua besta para Mana Corps, dizendo a ele, a melhor maneira de fazer isso é através de uma luta real. Virian se cerca de uma energia estranha, e ele se transforma em um monstro escuro, dizendo a Arthur que é hora de começar seu treinamento, mas ele não consegue acompanhar os movimentos de Virian, então ele desiste de dizer que ele parece assustador. Virian retorna à sua forma original, e Arthur diz a ele não podia sentir sua presença enquanto ele era um monstro, então ele explica, ele usou sua magia para manipular o vento e o som. Alguns dias depois, vemos que Arthur dominou sua vontade de besta, então ele agora pode usar o poder da besta, e seu corpo se tornou tão forte, que a dor em seu núcleo de mana parou de incomodá-lo. Vemos Arthur na cidade Cia, e Ferit esbarra nele novamente, mas Arthur não se lembra dele. Então ele fica chateado, lembrando Arthur sobre seu encontro anterior, e ele o desafia para um duelo novamente, mas ele perde instantaneamente, e seus amigos acham que ele é patético. Tessia lembra Arthur sobre ele, e ele finalmente se lembra de quem é Ferit, dizendo que ele está feliz em vê-lo novamente. Eles apertam as mãos, e os amigos de Ferit note que ele sempre quis fazer amizade com Arthur, quem se pergunta se eles vão participar do programa de intercâmbio de culturas. Então eles revelam todos os nobres são obrigados a se juntar, mas Ferit acha que Tessia não vai participar, porque ela pode se perder, então ela fica chateada e dá um soco nele. Depois disso, Arthur diz a Tessia que ela não deve socar seu súdito, dizendo a ela para agir mais como uma princesa, mas ela observa que ele vai embora em breve, perguntando que ele está ficando com raiva como o pai dela, e de repente ela foge. Naquela noite, vemos Tessia chorando em seu quarto, mas Arthur a convida para ir à floresta. Ela decide ir com ele, e ela observa que eles não têm permissão para estar lá, mas ele garante a ela que eles ficarão bem. Eles veem a casa que salvaram, percebendo que eles estão indo bem, e enquanto Tessia e Arthur descansam perto de uma fogueira, ela diz a ele que não quer que ele vá, mas de repente ela adormece. No dia seguinte, Arthur se prepara para sair, e todo mundo o vê, enquanto Virian lhe dá uma bússola, dizendo que ele pode usá-lo para retornar a Eleanor, mas Virian diz a ele para não sair à noite com muita frequência. Então Arthur pede desculpas por ter ido para a floresta. Como Arthur está prestes a sair, Tessia de repente corre para ele, e diz a ele para se cuidar, então ele a abraça dizendo que vai sentir falta dela, e ela menciona que se sente da mesma maneira. Depois disso, Arthur chega na cidade de Zyra, onde ele vai para encontrar seus pais. Sua irmã Eleanor abre a porta, e seus pais ficaram surpresos ao vê-lo. Como ele menciona que ele finalmente voltou, mas Eleanor se pergunta quem ele é. Então Alice menciona que ele é seu irmão mais velho. Ele conta tudo a eles, que aconteceu depois que eles se separaram, mas ele decide não mencionar Sylvia, porque ele acha que eles podem ter problemas se eles aprenderem sobre ela. Ele explica que encontrou Sylvie na caverna de uma besta de mana, onde ele viu que sua mãe estava morrendo, então ele decidiu adotá-lo. Ele pergunta ao pai sobre seu trabalho, então ele revela que agora trabalha como segurança, instrutor na casa de leilões, e ele observa que seu corpo de mana atingiu o escuro, estágio laranja, há 2 anos. Aprendemos sobre as cores do maná, que variam de preto a branco, e as cores mais brilhantes são considerados superiores aos mais escuros. Arthur sabe disso.
Reynolds treinou para subir de nível seu núcleo de mana, e ele pergunta a Arthur em que estágio ele está. Então ele revela que está vermelho claro. Reynolds não pode acreditar, percebendo que Arthur está prestes a ultrapassá-lo, e ele acha que eles deveriam lutar no jardim. Seu chefe Vincent Haustia, de repente rompe pela porta, perguntando a ele sobre Arthur. Então ele se apresenta à família de Vincent, filha de Vincent. Lilia acha Sylvie fofa, então ela pede permissão de Arthur para tocá-lo, e Reynolds menciona que eles estão prestes a ter uma partida de sparring. Eles saem e Vincent não pode acreditar. O núcleo de mana de Arthur é vermelho brilhante, porque ele tem apenas 8 anos, revelando que até os gênios da Academia Zyros mal atingiu o vermelho escuro aos 11 anos. Mas Arthur observa que ele não tem treinado seu núcleo de mana corretamente, porque ele se concentrou em assimilar a vontade de Sylvia. Ele começa a lutar contra seu pai, que bloqueia seus ataques, dizendo a ele que suas habilidades melhoraram, mas ele menciona que vai começar a lutar seriamente. Ele envolve seu corpo com chamas, como Arthur observa que aumentadores não podem manipular os elementos ao seu redor. Então eles geralmente lutam para identificar o elemento que é compatível com eles, mas depois de atingir um certo nível, eles podem decidir qual elemento eles querem usar, e aqueles com talento excepcional podem controlar mais de um elemento. Arthur luta para acompanhar seu pai, então ele decide dar tudo de si, e uma energia brilhante cobre seus punhos. Ele corre para a frente, mas Reynolds ainda consegue dominá-lo, e ele é empurrado para trás. Mas ele lembra que Virion o ensinou como ir além de seu limite, e um raio de repente começa a sair de seu corpo e incendeia o chão. Reynolds sabe que está usando magia de fogo de alto nível, e Arthur controla a água da fonte para apagar o fogo, que choca a todos, percebendo que ele pode usar 2 elementos ao mesmo tempo. Ronald diz que ele é incrível, mas ele revela que acabou de aprender recentemente, revelando que ele mal consegue controlá-lo. Depois disso, Vincent observa que Arthur tem um futuro brilhante pela frente. Então ele sugere enviá-lo para a Academia Zyros, que é a escola de maior prestígio do continente. Sua esposa, Tabitha, diz a Ronald para não se preocupar com as mensalidades, porque eles vão pagar por isso, e Vincent observa que conhece o diretor da escola para que Arthur possa se inscrever mesmo sendo menor de idade, mas ele explica que acabou de se reunir com sua família, então ele quer tempo para passar com ele. Vemos Arthur andando pela casa, e ele se depara com Lilia, que o leva para sua área de jantar especial. Os servos lhe dão comida, e eles dizem a Arthur que ela vai lá sempre que está estressado, revelando que seus pais querem que ela se torne uma maga, mesmo que eles não possam usar magia. No dia seguinte, Arthur conhece a festa Twin Horns, e eles estão todos felizes em vê-lo, dizendo a ele que ele cresceu. Eles revelam que encontraram um pagamento alto, trabalham em uma cidade remota, então eles estão todos indo bem, e Angela observa que eles estiveram em lugares diferentes por causa de seu trabalho. Arthur percebe que só viu o Dicaton continente, e ele considera se tornar um aventureiro para que ele possa explorar o resto do reino. Vemos Arthur dando banho em Sylvia, enquanto pensa em como os pais de Lilia querem que ela desperte seus poderes, e ele observa que não consegue tirar isso da cabeça. Depois disso, Alice diz a Arthur que eles precisam limpá-lo, e ela o leva a um cabeleireiro. Quem diz que ele vai brilhar depois do corte de cabelo? Todos estão impressionados com seu novo visual, mas ele se pergunta que o levaram ao cabeleireiro. Então Tabitha explica que eles querem que ele tenha a melhor aparência, porque eles estão planejando levá-lo para o House, casa de leilões, mas ela observa que eles vão apenas mostrar a ele a cidade por hoje, e Eleanor diz a ele para acompanhá-la, enquanto Lilia menciona que está com ciúmes, porque Eleanor costumava ser apegada a ela antes dele chegar. Ele explica que é porque ele acabou de voltar, e eles exploram a cidade juntos, mas eles se deparam com um grupo de alunos da Academia de Magia Zyros. Lilia explica que seus uniformes lhes dão autoridade, mas Arthur acha que eles são perigosos, que eles parecem encrenqueiros. Ele vê uma loja vendendo cores B, concedem poder aos seus usuários, e Tabitha observa que os núcleos com a vontade de uma fera valem mais de 100 moedas de ouro. Ele não sabe quanto isso vale, então ela explica que é dinheiro suficiente para viver por 250 anos, mas Lilia observa que existem núcleos mais baratos disponível nas lojas de armas. Ela quer comprar um deles, mas Tabitha diz a ela, não é um atalho para despertar sua feitiçaria, e observa que ela é muito jovem para ter um núcleo de besta. Eles começam a comer juntos, mas Arthur percebe que Lilia não está feliz, e ela de repente se afasta, então ele a segue até uma loja que vende cores Beast, e ela percebe que pode comprar um deles com sua mesada, mas ele a impede, dizendo a ela que não é a chave para despertar sua magia. Ela acha que vale a pena tentar, e explica que ela tentou de tudo para despertar sua magia, dizendo a ele que ele não entenderia como ela se sente, já que ele é um prodígio. Ele percebe que ele é a razão pela qual ela sente pressionado, então ele quer falar com ela, mas ela diz a ele para deixá-la em paz,
e acidentalmente esbarra em um aluno da academia, ela imediatamente se desculpa, mas ele começa a intimidá-la, e o lojista ouve a comoção, mas ele percebe que os alunos são dos Zairos academia, então ele decide deixá-los sozinhos. Seu líder a ameaça com a magia, então Arthur se prepara para enfrentá-los, mas Tabitha chega de repente, dizendo a eles que Lilia é filha dos Haustias. Eles sabem que a família dela doa para a academia, e o diretor vai repreendê-los se eles mexerem com ela, então eles decidem ir embora, mas um deles pensa, ela está tentando comprar seu lugar na academia, porque ela não tem talento algum. Depois disso, Vincent fica sabendo do que aconteceu, e Lilia pede desculpas por se meter em encrenca, mas ele diz a ela para não se preocupar, porque não será um problema. Depois que Arthur se junta à academia, ela acha que seu pai quer mandá-lo em seu lugar, porque ela ainda não pode usar magia, e Tabitha diz a ela para se acalmar, mas ela diz a eles que os odeia. Ela vai para o quarto dela, onde ela se pergunta quando sua magia vai despertar, e ela acha que seus pais estão doando para a academia, porque eles querem garantir um lugar para ela. Arthur, de repente, a visita, dizendo a ela que ele nunca quis tomar o lugar dela, mas ela revela que está com ciúmes, porque ele roubou a atenção do pai dela. Ela acha que é culpa dela por não despertar sua magia, pensando que seus pais devem estar cansados dela, e ele entende como ela se sente. Ele agarra o rosto dela e diz a ela, todo mundo sabe o quão difícil ela está tentando, mas o pai dela gosta dele, porque ele é como Eleanor, que é apegada a ele desde que ela acabou de conhecê-lo. Lilia acha que ela está apenas se pressionando, mas ele acha que não é verdade. Pergunta se ela realmente quer usar magia. Depois disso, Arthur diz a Vincent que Lilia fugiu de casa e foi em uma missão para despertar sua magia, mas ele diz a ele para não se preocupar, porque ele sabe para onde ela está indo. Ele dá a Vincent uma carta, e ele percebe que ela saiu, porque ela pensa que é um fardo para ele, mas ela promete se tornar uma feiticeira no futuro. Ele acha que estragou tudo, porque ele a pressionou a se tornar uma feiticeira, para que ela tivesse um bom futuro, mas ele observa que ainda ama, mesmo que ela não possa usar magia. Ela aparece de repente, e ela pede desculpas por mentir para ele, mas Arthur revela que foi ele quem planejou tudo, porque ele queria testar os pais dela. Vincent percebe que ele era insensível, e ele diz a Lilia, ela não precisa frequentar a academia, prometendo fazê-la feliz, mesmo que ela não se torne uma feiticeira, mas ela observa que quer ir para a academia, para que ela possa se tornar uma feiticeira, quem faz todo mundo feliz. Arthur decide despertar sua mana, e ele a faz sentar com Eleanor, mas Tabitha não tem certeza se seu plano funcionará. Ele diz a eles para respirar fundo e fechar os olhos, e Eleanor menciona que viu luzes por um momento, mas ele diz a ela que eles desapareceram, porque ela deixou sua respiração ser interrompida. Lilia observa que não consegue ver nada, mas ele diz a ela para relaxar, e ele coloca as mãos nas costas deles. Ela começa a ver luzes e seus pais ficam felizes, que ela despertou sua magia, percebendo que o plano de Arthur funcionou. Depois disso, todos comemoram o despertar de Lilia, e seu companheiro diz a ela para comer o quanto ela quiser. Arthur observa que pode levar de 2 a 3 anos, por seu poder de estabilizar, dizendo a ela que vai dar muito trabalho, então ele quer que ela treine todos os dias. Arthur vai para a casa de leilões Halstead, onde vemos que Reynolds é o chefe de segurança, e ele ordena que os guardas fiquem alertas. O anfitrião começa o leilão, e revela que a família real está no prédio, então todos torcem por eles. Quando Arthur percebe que eles amam o planador rei, o primeiro item é uma arma elementar. Pode imobilizar seu alvo, e é vendido por mais de 50 ouro, mas Arthur percebe que Sylvie está desaparecida, então ele sai para procurá-la. Vincent anuncia que o próximo item é um leão mundial, um filhote, e ele observa que se tornará uma besta mana de classe quando crescer. A licitação começa em 100 ouro, e os nobres aumentam para 450. Mas Príncipe Curtis diz a seu pai que ele quer, então Glader dá um lance de 1000 ouro, que surpreende a todos, e Vincent o parabeniza por sua compra. Vemos Sylvie andando pelo prédio, quando ela se depara com um mago chamado Sebastian, quem diz a ela para ir com ele, mas Arthur chega de repente, e o reconhece como um mágico real. Ele pede a Sebastian para devolvê-la porque ela é sua parceira, mas ele parece estar interessado nela, porque ele sabe que ela é um homem único, uma besta. Sylvie volta para Arthur, e ele se prepara para sair, mas Sebastian diz a ele para deixá-la para trás, porque ele quer mantê-la como seu homem. Uma besta. Ele observa que ele pode desbloquear todo o seu potencial, e ele ameaça Arthur com suas chamas, mas ele não se importa, e se prepara para ir embora. Mas Sebastian menciona que ele é um mágico da família real, para que ele possa punir a família de Arthur se ele não cooperar. Ele, com raiva de ouvir isso, todos no prédio sentem sua esmagadora sede de sangue, então eles começam a
a entrar em pânico e Glader ordena que seus guardas fiquem alertas. Sebastian enlouquece, mas Arthur percebe que ele estragou tudo, porque ele deixou suas emoções levarem a melhor sobre ele. O planador sabe que Reynolds é o chefe de segurança e ele admite que não foi capaz de pegar o intruso. Então o planador quer puni-lo. Sebastian diz a ele para ter misericórdia, porque ninguém se machucou durante o incidente, mas ele menciona que está interessado em Sylvie, notas mais brilhantes, que ele serviu a família real por muito tempo e ele quer recompensá-lo por sua lealdade, dizendo a Reynolds que ele será perdoado se deixar. Sebastian tem Sylvie, mas ele explica que ele não está em posição de entregá-la, porque Arthur a encontrou ele mesmo, então o planador pede a ele para entregá-la a Sebastian, mas ele se recusa a fazer isso, e observa que ele nunca pode substituí-la, então o planador se oferece para dar a ele o filhote de leão do mundo. Em troca, pensando que é um comércio justo, mas Arthur observa que Sylvie não está à venda, e o planador mais uma vez pede a ele para se separar dela, mas ele perguntou se ele poderia vender seus próprios, dizendo a ele que ele não pode aceitar a resposta por causa de seu orgulho, e Sebastian está chateado ao ouvir isso. Então ele ordena que os guardas ataquem, mas Arthur facilmente os derruba, e Sebastian não pode acreditar que eles não são páreo para ele. Mas ele quer pegar Sylvie a todo custo. Ele convoca suas chamas para atacar, mas o tempo de repente congela, e Sebastian se pergunta o que está acontecendo. Ele percebe que Arthur parou o tempo, e ele diz a Sebastian que seus feitiços não vão funcionar, então ele começa a entrar em pânico, dizendo a ele que ele não pode derrotar um mágico real, mas ele quebra a perna de Sebastian, então ele grita de dor, e Arthur explica que ninguém pode ouvi-lo. Ele começa a implorar por misericórdia, mas o tempo recomeça de repente quando Arthur atinge seu limite. Ele mais tarde acorda, percebe que exagerou, já que ele ainda não dominou sua capacidade de parar o tempo. Alice se junta a ele, e ele pergunta a ela o que aconteceu depois que ele desmaiou. Então ela revela que usou seus poderes para curá-lo. Ela o leva ao mercado, onde ela compra um clipe para Eleanor, dizendo a ele para dar a ela. Ela pergunta se ele quer comprar alguma coisa, mas ele está preocupado com sua situação financeira, porque ele acha que Ronald perdeu o emprego, mas ela observa que ela também tem um emprego, e eles vão às compras juntos. Enquanto ele a ajuda a carregar suas coisas, Arthur volta para casa, mas ele vê Reynolds discutindo com um homem. Quem pede desculpas pelo que aconteceu, ele lhes dá um saco de moedas e revela que é do Glader, dizendo-lhes para aceitá-lo como uma demonstração de boa fé para o incidente. Arthur sabe que ele poderia ter morrido, mas ele decide aceitar de qualquer maneira, e o homem observa que os guardas que o atacaram foram demitidos. Reynolds acha que eles merecem uma punição pior, mas o homem o lembra que ele falhou como chefe de segurança, e Arthur observa que a culpa é dele por desafiar o rei. Ele se pergunta o que aconteceu com Sebastian. Então, o homem revela que foi dispensado de sua posição, e ele está atualmente em tratamento para sua perna quebrada. Ele afirma que Arthur foi quem o feriu, mas Reynolds acha isso ridículo, e o homem observa que Glader não está feliz com o incidente. Então ele está oferecendo ouro para fazer as pazes. O homem diz a Ronald para ensinar boas maneiras a filho, porque nem todo mundo é tão misericordioso quanto seu rei, e ele aceita o pedido de desculpas, mas ele dá o ouro para Arthur, e lembra ele que ele é o único que quase foi morto. No dia seguinte, Arthur vai para a academia, mas ele vê um pássaro estranho voar para longe, e ele segue para a floresta, onde ele conhece uma velha, que revela que ela está esperando por ele. Ele a reconhece como a diretora da academia, e ela explica que ela quer saber o quão poderoso ele é, que Vincent contou a ela sobre ele. Ele consente que ela tem um poder incrível, e ele decide mostrar suas habilidades para provar que Vincent não está mentindo. Ele combina sua magia do vento e da terra para lançar pedras nela, mas ela facilmente os destrói. Então ele segue com um feitiço de fogo, que convoca armas em chamas para atacá-la, mas ela lança magia do vento para se defender. Então ele decide dar tudo de si, e usa maná para fortalecer seu corpo. Ele ataca, mas ela o afasta com o vento, dizendo a ele que ela está impressionada com suas habilidades, mas ela pode dizer que ele está se superestimando. Ela diz a ele para não perder a consciência, e usa sua magia para criar um som penetrante, que o faz lutar. Como ele se pergunta se ela também é uma feiticeira única, ela para de usar seu feitiço e diz a ele que ele passou, mas ela se pergunta por que ele foi lá, apenas para mostrar a ela seus poderes. Então ele revela que precisa da influência dela, e autoridade para proteger sua família, prometendo se matricular na academia, se ela conceder seu desejo, mas ele explica que ainda é menor de idade. Então
então ela precisa esperar 3 anos antes de se tornar seu aluno. Ela se pergunta por que ele não quer começar seu treinamento. Ainda assim, ele explica que quer aproveitar sua vida, contando a ela sobre seu sonho para se tornar um aventureiro e explorar o mundo, mas ele revela que seus pais não sabem sobre seu plano. Ainda assim, ela diz a ele para convencê-los antes que ela aceite o acordo. Depois disso, Vincent conta aos pais de Arthur sobre seus poderes, e Alice não quer que ele se torne um aventureiro, porque ela pensa, ele é muito jovem para sair em uma jornada. Ele explica que vai voltar a cada poucos meses, dizendo a ela que quer ver o continente de Catan, porque ele ainda tem muito a aprender sobre isso. Ele diz a eles que quer sentir o que eles sentiram enquanto eles eram aventureiros, mas aprendemos que ele só quer testar o quão forte ele é, se tornar, e ele acha que ficar lá para treinar é chato. Reynolds sabe que Alice está preocupada com Arthur, porque é perigoso ir em aventuras, então ele sugere enviando-o com alguém em quem eles podem confiar. Reynolds pergunta a seus amigos se alguém quiser viajar com Arthur, e Adam observa que ele não está interessado porque ele tem medo de que Arthur possa matá-lo. Reynolds menciona que não tem muito a oferecer, mas ele promete retribuir. A pessoa cuida de seu filho, e Jasmine se oferece como voluntária para fazê-lo. Todos estão surpresos ao ouvir isso, porque eles sabem que ela gosta de trabalhar sozinha, mas ela menciona que quer ajudar Arthur. Adam acha que ela é a escolha perfeita, porque ela é uma augmenter que pode usar elementos, e ele observa que ela acabou de atingir a classificação laranja claro, então ela é forte o suficiente para proteger Arthur. Naquela noite, Arthur vê Lilia meditando, e ele percebe que ela não precisa mais dele para projetar mana nela. Ele sabe que Eleanor tem talento, então ele acha que ela vai despertar seus poderes quando ela estiver por volta das 7, mas ele quer que o despertar dela seja adiado para que ela não atraia nenhuma atenção indesejada. Ele diz a Ronald, ele quer escolher uma arma na casa de leilões, então eles vão para o depósito, onde ele começa a procurar uma espada. Ele navega na seleção, mas ele não pode escolher uma espada, porque a maioria deles é muito grande para ele. Silvio leva uma equipe, e ele observa que não está interessado nisso, mas ele percebe que é ridiculamente pesado. Ele acha que pode ser uma arma elementar, então ele deixa seu mana fluir para ele. E de repente começa a brilhar. Ele percebe que é na verdade uma espada, e ele dá um soco, mas ele percebe que é muito pesado para ele. Ele quer testar o quão afiado é, então ele ataca um barril que instantaneamente é cortado ao meio. Ele vê escritos estranhos na espada, e ele se pergunta o que eles significam, mas ele deixa cair. Quando de repente começa a acender, ele pega de novo, e percebe que está muito mais leve do que antes. Percebendo que agora é perfeitamente adequado ao seu corpo, Reynolds chega para buscá-lo, e ele pega uma espada aleatória, dizendo ao pai que é o que ele escolheu, mas Vincent pergunta a ele sobre o cajado em volta de sua cintura. Então ele explica que acabou de encontrá-lo no chão, quer usá-lo para praticar. Vincent pergunta a seu servo sobre isso, então ele revela que um velho jogou neles, porque ele não conseguiu encontrar ninguém digno de empunhá-lo. O servo observa que os avaliadores verificaram, mas todos eles pensam que não é nada especial, então ele decidiu apenas mantê-lo lá. E ele pensa em obter uma classificação mais alta, avaliador, para verificar seu valor, mas Arthur diz a Vincent que quer mantê-lo, chamando-o de tio, e Vincent feliz em ouvir isso. Então ele deixa ele ter. Todos comemoram o 9º aniversário de Arthur, e ele abre o presente de sua mãe, percebendo que é um desafio com joias de cura. Vincent dá um anel em Arthur, e ele mostra outro para Alice, dizendo a ela que ela será capaz de ver se o mana de Arthur sempre atinge um nível perigosamente baixo. Adam dá a ele um pergaminho, produz sons, explicando que ele pode usar seu mana para deixar uma mensagem nele, e Alice pode responder quando receber. Ele agradece a todos por sua presença, dizendo a eles que ele vai começar sua aventura, e Alice o lembra de priorizar sua própria segurança. Naquela noite, Arthur se prepara para sair, enquanto ele pensa sobre como sua família e amigos o amam, e ele quer ficar mais forte para que ele possa protegê-los. Sua família o vê fora, e eles dizem a ele para não se preocupar com eles, porque eles vão ficar bem enquanto ele estiver fora. Alice o lembra de manter seu anel, dizendo a ele para fazer uma boa viagem, e ele promete voltar para casa em segurança. Ele começa sua jornada com Jasmine, e eles vão para a Guilda dos Aventureiros, onde ela diz à recepcionista que ele está lá para uma avaliação de classificação. Descobrimos que Arthur está usando uma máscara, porque ele não quer que a família real reconheça ele, e ele agora vai pelo alias. Note, eles conhecem o chefe da guilda chamado Caspian, que revela que geralmente há um exame escrito antes da avaliação de classificação, mas ele decide pular para Arthur, já que Jasmine o recomendou. Eles vão para a sala de exame, onde eles veem uma garota chamada Diane lutando contra o examinador, que contra-ataca seu feitiço de água, e de repente aparece atrás dela. Ela diz a Diane que sua magia é impressionante, mas suas defesas estão faltando, então
então ela vai começar como uma aventureira classe C. Jasmine observa que ela mostra a promessa, o que ela conseguiu chegar à classe C, numa idade tão jovem, e um oficial apresenta o próximo candidato Elias, mas o oficial fala com os examinadores, e ele menciona que Elijah será um aventureiro de classe B. Então todos estão confusos se perguntando por que ele foi isento do exame. O próximo candidato é um menino chamado Lucas, que observa que quer pular o exame. E junte-se à classe Ari, o examinador sabe que ele está no estágio laranja claro. Jasmine está impressionada ao ouvir isso. Mas Arthur vê seus ouvidos e percebe que ele é um elfo. Ele convoca seu guardião e ordena que ele ataque, mas o examinador usa a magia da terra para derrotá-lo. Então ele usa seu feitiço para criar uma enorme bola de fogo. Começa a chover chamas do céu, mas ele perde o controle sobre sua magia. Então a bola de fogo explode e está prestes a destruir tudo na área, mas o examinador usa sua magia do vento para extinguir as chamas. Ela dá a ele seu feedback, mas de repente ele a ataca. Então Arthur joga sua espada para impedi-lo. O oficial repreende Lucas por atacá-la e ela diz a ele que seu ego é sua maior riqueza. Então ele merece estar na classe B. Ela usa sua magia para levá-lo embora. E o oficial revela que Arthur é o próximo, então ele se prepara para lutar contra o examinador. Mas o oficial enlouquece. Ao sentir a aura de Arthur, Caspian se oferece para lutar contra ele, mas o oficial o lembra que ele é um duplo de classe aventureiro, então ele não deveria estar administrando o exame. Ele explica que só conhece o patrocinador de Arthur, então ele quer testá-lo, e Arthur sabe que ele é incrivelmente habilidoso. Então ele está ansioso para lutar contra ele. Ele cobre sua espada com chamas e confrontos com Caspian, que o ataca com uma velocidade incrível. Ele ataca Caspian e se prepara para atacá-lo, mas ele é surpreendido, e Caspian diz a ele para não ficar confiante demais. Depois disso, a recepcionista diz a Arthur que ele agora é um B, aventureiro de classe, e os examinadores discutem como eles nomearam múltiplos B, aventureiros de classe, em um único dia, mas Caspian os lembra como a cidade de Zares. Acabei de receber elfos e anões como aventureiros, e revela que Lucas é um meio-elfo, enquanto Elias é humano. Mas ele foi criado em um reino anão. Nós aprendemos que ele foi enviado para lá como o primeiro representante dos anões, e ele foi autorizado a pular o exame porque ele tinha um personagem que nem mesmo Caspian poderia ignorar. Ele menciona que eles não sabem nada sobre Arthur, mas seu personagem pertence à família Flamesworth, que é conhecido por produzir o melhor fogo magos no reino. Caspian observa com impressionado com a espada de Arthur, habilidades, e pensa que vai tornar-se um espadachim formidável no futuro, mas ele ainda tem um longo caminho a percorrer. Voltamos para Arthur, quando ele percebe que não tem treinado como ele fez durante sua vida passada, porque ele tem se acostumar com os poderes com os quais nasceu. Ele esbarra em Elias, que lembra que foi ele quem salvou o examinador, e Lucas se pergunta por que eles não estão falando com ele, porque ele também é um aventureiro de classe B. Arthur explica que eles não gostam dele porque ele quebrou as regras, então ele agarra Arthur, dizendo a ele que eles não estão no mesmo nível, mas ele percebe que todos estão assistindo, então ele decide ir embora. Depois disso, Jasmine leva Arthur para um pasto de besta e revela que já foi explorado, então é o lugar perfeito para novatos treinarem e coletar materiais. Mas de repente eles veem explosões massivas na floresta e um javali gigante aparece comendo os aventureiros na área. Jasmine se pergunta o que está fazendo lá, porque não é nativo da área, e eles percebem que escapou de uma caravana. Ele carrega em direção a eles, então eles pulam para longe e Jasmine ataca com suas facas, mas imediatamente se recupera e ela se esquiva de seu ataque, mas ela está prestes a cair no chão. Então Arthur a salva e ela percebe que o javali está se preparando para atacar um grupo de novatos, então ela pula para protegê-los. Ele corre para frente, mas Arthur espera o momento certo e ataca de lado, e ele o derrota com suas chamas. À noite, Jasmine revela que se tornou uma aventureira para ficar longe de sua família, porque eles ensinaram a ela que fogo é o elemento mais forte, mas ela não tem talento para magia de fogo, então eles a rotularam como uma falha, e Arthur diz a ela que não é verdade. Todos os elementos são iguais. Ela ri dele desde que ele está tão excitado, e ele percebe que ficou com raiva, porque ele também foi chamado de fracasso em sua passada. Ela revela que Twin Horns mudaram sua vida, porque eles a repreenderam por sempre agir sozinha, e a ensinou a confiar nas pessoas. Ela se pergunta se ele também conheceu pessoas que mudaram sua vida, e ele não tem certeza se pode mudar, mas ele se lembra de todos que conheceu, pensando que ele precisa mudar para que ele possa protegê-los
capítulos, vemos Tessia observando-o, perguntando por que ele está viajando com uma mulher. E Virian pensa, ela está com ciúmes, que ele está assumindo um novo desafio. Então ele diz a ela para trabalhar para melhorar sua magia. Depois de 2 anos, vemos que todo mundo está falando sobre Arthur, e todos eles o reconhecem como um aventureiro dominado. Ele agora é conhecido como o espadachim mascarado, mas Jasmine diz a ele que é hora de ir, e ele sabe que ainda precisa, continue a ficar mais forte. Mas, é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.